Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito que apura irregularidades na organização do acampamento Farroupilha. A CPI está se encaminhando para o final e nós vamos fazer aqui um balanço dos trabalhos realizados até o momento e também projetar os próximos passos até o encerramento da atividade. Participam do nosso programa a vereadora Mônica Leal, o vereador Bernardino Vendrúsculo e também o vereador Reginaldo Pujol. A todos os nossos debatedores, vereadores, obrigado pela presença. A você de casa também, muito obrigado pela sua audiência. Começo aqui com o vereador Bernardino Vendrúsculo, que é o presidente da CPI. Vereador, agora, digamos assim, até uma corrida contra o tempo, dia 8, né? Encerra os trabalhos, essa é a previsão. Dia 8 nós temos que entregar os trabalhos concluídos. Concluído. O que o senhor apurou até agora que pode ser comprovado, assim, que o senhor diria como mais grave nesse processo todo, vereador? Seja bem-vindo aqui ao debate. Obrigado. Te cumprimentar, Cleiton, né? Cleiton. E cumprimentar a Mônica, a colega Mônica e o colega Reginaldo Pujol. Nós ainda temos tempo pela frente para as conclusões, né? Então, o que nós podemos afirmar até o presente momento é a grande dificuldade de se constatar a transparência daquilo que vem acontecendo ao longo dos anos ali. Eu falo na transparência porque nós estamos com poucos documentos e os documentos que têm sido encaminhados costumeiramente pelo Executivo e também lá pela Fundação Cultural Gaúcha, MTG, na maioria deles são documentos que não se prestam para uma análise contábil, né? Agora, há pouquinhos dias, nós estamos aguardando do Executivo o encaminhamento de documentos e eles chegaram. Então, fiz inclusive um pronunciamento da tribuna mostrando que ali, junto com aqueles documentos, aquilo que nós pedimos não veio. E se encaminharam outros documentos, fotografias, xerox de fotografias de bailes no interior do estado e tal, aquele negócio todo. Então, nós estamos notando assim que há uma aparente tranquilidade de algumas pessoas, de algumas pessoas que eu digo profissionais do próprio poder público e lá do MTG e da Fundação, uma certa tranquilidade assim que nos preocupa, porque nós temos como compromisso primeiro não fazer injustiça. Acho que todos os vereadores nós estamos fechados nessa questão aí. E isso é preocupante porque poderá ocorrer, né? Mas nós nos encaminhamos. Não sei se teremos acordo nas conclusões dos trabalhos, né? Mas no final de tudo, até o presente momento, eu já disse isso em outras oportunidades, o que se constatou, o que se conseguiu mostrar para a sociedade, já se justifica a necessidade, já se justificou a necessidade da instalação da CPI, que é um assunto muito antigo aqui em Porto Alegre, aqui nesta Casa Legislativa. Né? Então, mas nós estamos ainda aguardando, tem mais uns dias pela frente, vendo se o Executivo, tomando conhecimento agora do nosso pronunciamento e quando nós mostramos os documentos da tribuna e para alguns vereadores, né, eles ficaram bastante preocupados. Nós também temos tido uma dificuldade em conseguirmos quórum, né, para as nossas reuniões, mas cada um sabe da sua responsabilidade, então nós temos que, vamos dizer assim, ter compreensão desta condição da responsabilidade que é intrínseca de cada um, evidentemente. Há indícios, vereador, de irregularidade no que se apurou até o momento? Eu tenho certeza. Eu não tenho indício, eu tenho certeza. São coisas que nós vamos ver de quem será, se é do Executivo ou dos conveniados. Né? É um detalhe para nós chegarmos a essas conclusões ali na frente. Questões de recursos? Sim. Ok. Vereadora Mônica Leal, também seja muito bem-vinda aqui ao Porto Alegre em Debate. Antes, deixa eu só fazer um esclarecimento que nós convidamos também para participar aqui do programa, o MTG, né, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, e a resposta do MTG foi de que os integrantes aí estão envolvidos durante o final de semana e aí, nos próximos dias, no Encontro de Arte e Tradição, que é o Enarte, que acontece em Santa Cruz do Sul. E também convidamos a Secretaria Municipal de Cultura, que acabou não enviando representante. Vereadora Mônica Leal, também seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa. A senhora estava com a saída do vereador Casartelli, né, assumindo esse processo da relatoria, né, da CPI.
Como é que ficou essa questão? A senhora segue na relatoria e, enfim, já encaminhando uma outra questão também, o vereador falou dessa dificuldade de dados, né? Como é que a senhora avalia essa questão? Eu iniciei como vice-presidente da CPI dos festejos Farroupilha em Porto Alegre. Aí nós fomos todos surpreendidos com a saída do vereador Casartelli, que fez um excelente trabalho até a metade, né, das reuniões da CPI como relator. E então o vereador Bernardino e outros acharam por bem me indicar como relator. Ocorre que eu não sou advogada, eu sou jornalista. Contava com assessoramento jurídico do Dr. Lauro Bali, que infelizmente por um problema sério da saúde da sua esposa entrou em licença, e eu achei correto levar ao conhecimento da CPI que me achava em condições técnicas, por não ser advogada, pegar um trabalho, um relatório da metade, por mais que eu tenha acompanhado, eu não fiz o relatório. Então, eu demonstrei essa necessidade e ficou estabelecido que ficaria na vice-presidente e outra pessoa assumiria o cargo de relator. Agora, no que diz respeito à CPI dos festejos Farroupilha em Porto Alegre, eu quero deixar muito claro que eu me surpreendo nessa questão da demora e também da falta de presença dos representantes, tanto do MTG como do Executivo, porque eu sempre penso que tem que ser do interesse da pessoa esclarecer, mostrar. Quando nós lidamos com dinheiro público, e falo aqui com muita tranquilidade, porque eu já fui secretária de Estado da Cultura e sei da importância de mostrar, você não basta dizer, tem que mostrar, documentar, comprovar o rigor com o dinheiro público. Tá? Porque paira no ar, como o Bernardino disse, como presidente, que existem comprovadas irregularidades. Não só por ele, aqui dito já pelo Ministério Público também, nós tivemos essa visita. Então, da minha parte, eu faço questionamentos aqui. O comércio de alimentação, artesanato e estacionamentos. Todo tempo eu tenho perguntado, quem gerenciava esse comércio de alimentação, artesanato e estacionamentos? O mesmo órgão controlava a arrecadação desses recursos? Quem definia as receitas e despesas do acampamento Farroupilha? São questões que estão, para mim, ainda no ar. A TV Tradição, que é uma TV que cobria este evento, mas a TV Tradição foi contratada para cobrir esse evento, tá? Mas o sócio é o presidente do MTG. Eu quero entender em que ano foi contratada a TV Tradição para a prestação de serviço no acampamento Farroupilha. Quem contratava o seu serviço? No relatório que nós temos, consta em 2009 que a TV Tradição fez um curta-metragem sobre o evento no valor de R$ 115.843. Para quem foi efetuado esse pagamento? Existem perguntas que precisam ser respondidas. Por que precisam ser respondidas? Porque é dinheiro público. Nós temos a obrigação, existe a necessidade do rigor com o dinheiro público. São perguntas que eu preciso de resposta, todos nós queremos. Então, em que pese exista esse tempo, não tenha compromisso, por exemplo, essa justificativa que o cidadão aí não pôde vir ninguém do Enarte, olha, eu sinto muito, isso é urgente. É mais importante do que vir do Enarte. Alguém tinha que estar aqui para falar, alguém tem que aparecer na CPI para responder perguntas que estão no ar e que levam o quê? O que é mais grave, até mesmo para inocentar as pessoas. Exato. Declarar a inocência. Tá? Isso é que é importante. O que nós queremos aqui, e que o povo tem direito, o cidadão porto-alegrense, tá? Direito às respostas que estão no ar. Perfeito. Obrigado, vereador. Vereador Reginaldo Pujol, também seja bem-vindo aqui ao Porto Alegre em Debate. Como é que o senhor avalia essa questão aí e, na sua opinião, por que tanta dificuldade aí dessa transparência, né, vereador? E até por parte dos próprios vereadores, de quórum, propriamente dito aí na CPI. Olha, eu acho que a tua pergunta é extremamente objetiva e me permite que eu faça uma breve saudação aos ouvintes e de imediato passo a respondê-la. Pois não. Eu tenho a impressão que ela vai me ensejar a um posicionamento que há mais tempo devia ser feito. A organização do município, a estrutura administrativa e o relacionamento Câmara com o Executivo é, por força de legislação,
entre órgão a órgão. Evidentemente que quando a Câmara faz alguma solicitação ao Executivo, e foram inúmeras, o vereador Bernardino tem sido um cruzadeiro nesse particular, elas são dirigidas para o governo do município, o Executivo Municipal, que lá utiliza a sua capacidade de buscar, junto com os seus órgãos, as explicações necessárias que, no caso, comporta. Agora mesmo, essa ausência da Secretaria da Cultura desse órgão, nesse nosso debate aqui, segundo eu sei, é porque o encaminhamento foi feito para o governo do município, que não encaminhou ninguém para vir até aqui. Não é o secretário que determina, e hoje eu não estou defendendo o meu amigo Roque Jacob, que é o secretário, que ele está fora. Hoje o Vinícius Cauro, que é o secretário. Eu perguntei para ele hoje de manhã, ele disse, olha, para mim não chegou isso aqui. Que normalmente os convites vão lá para o Executivo, os pedidos vão lá para o Executivo. Tem situações que o vereador Bernardino tem toda a razão, tem assuntos que nós todos em conjunto solicitamos ao município e que ficou perdido nos encaminhos de um lado para o outro durante quase 50 dias, o que é um fato lamentável. Então, nesse particular, eu quero declarar de forma muito clara que tem razão aqueles que se queixam desse executivo e desse relacionamento extremamente burocratizado e muito pouco transparente e conveniente. Agora, quanto à CPI em si, eu acho que a CPI teve um grande mérito. E aqueles que acham que a CPI não vai dar em nada, eu diria que já deu em alguma coisa. Ela acelerou alguns processos que já vinham sendo desenvolvidos. Tem muitas coisas que hoje são discutidas e que já estão resolvidas. Especialmente a forma de relacionamento entre a entidade Fundação Cultural, MTG e município, hoje é regulada por dois termos de ajustamento de conduta, um mais antigo, outro firmado ainda ao longo desse ano, que faz uma série de determinações de como é que tem que ser procedido, como é que tem que ser elaborado o relatório e aí por diante. Essa nova situação gera alguma confusão, na medida em que se pede a renovação de práticas que eram adotadas antes do TAC e a resposta é de que não se pratica mais aquela forma de relatar a situação e sim se obedece a critérios estabelecidos pelos dois termos de ajustamento de conduta que desde 2013 começam a presidir. Então eu sempre disse que eu conheço, e conheço demais os atuais gestores da Secretaria de Cultura, sou informado dos acontecimentos e asseguro tranquilamente que não há, nesses período todo, absolutamente nada que possa comprometê-los. Então, sempre estivemos muito abertos para isso. Acho que as perguntas, por exemplo, que a vereadora Mônica faz, no que diz respeito à atualidade, são respondidas pelos próprios termos do ajustamento de conduta, que estabelece regras essas situações. E isso se é bom ou é mal, não sei. Agora criou-se uma mania. Qualquer coisa que sai correndo vai para o Ministério Público. E a comissão foi igual a isso. A primeira coisa que a comissão fez antes de se reunir foi o Ministério Público levou a informação e colheu informações. Okay. E esse mesmo Ministério Público que a comissão procurou é que tem ditado esses termos de ajustamento de conduta que vem sendo rigorosamente cumprido pela Secretaria Municipal de Cultura. Perfeito, vereador. Para esclarecer também, o convite que a gente fez à Secretaria Municipal de Cultura foi como a gente fez de praxe aqui, o convite via assessoria de imprensa. Então esse foi o caminho que a gente sempre utiliza aqui para fazer esse contato aí com os órgãos. Eu gostaria depois de saber que o assessor de imprensa, assessor de imprensa da Secretaria do Governo? Da própria Secretaria. Vou passar aqui para o vereador Bernardino. Vereador, sensação nesse momento, assim, sentimento
O senhor se sente frustrado com essa questão? Não. Eu só fico chateado, assim, porque tudo se encaminha para nós, vereadores, de repente, não chegarmos a um consenso coletivo, né? Veja que eu tenho uma admiração muito grande para o vereador Pujol, e eu quero aqui confessar que em 1970 e tantos, eu votei no vereador Reginaldo Pujol. Eu morava numa pensão na Rua da Praia. De rara inteligência de Vossa Excelência, brilhou como nunca. Ele disse que foi um momento de rara inteligência da minha pessoa, e eu concordo com ele. Foi outra época. Eu noto, assim, por exemplo, que o esforço que o colega vereador Reginaldo Pujol faz para, vamos dizer assim, situar as dificuldades em que o Executivo está frente a essa situação da CPI. Eu sei que é muito difícil para o vereador Reginaldo Pujol, é um momento bem delicado. Eu gostaria de dizer o seguinte: a vereadora Mônica ponderou alguns assuntos ali, eu gostaria de afirmar. Um dos sócios da TV Tradição é sim o senhor Manuelito Carlos Savaristo, desde aquele período em que ela cita. Inclusive na última reunião em que ele esteve, ele está sendo convidado pela segunda vez agora, porque o tempo, nós fomos meio-dia passado e os servidores da casa nos cobravam horário e nós tínhamos que suspender e ficamos de convidá-lo para outro momento. Já convidamos, ele não teve condições, agora está marcado para quarta-feira. Esperamos contar com a presença do senhor Manuelito Carlos Savaristo. Naquela oportunidade, o senhor Manuelito afirmou categoricamente que ele não era mais sócio da TV Tradição desde passados anos. No mesmo instante, eu apresentei uma certidão buscada lá na junta comercial que comprova que ele é sim sócio da TV Tradição. As sociedades jurídicas se constituem com o regramento, com a averbação, com o arquivo na junta comercial. Então nós desconhecemos que ele não é sócio, porque os documentos assim comprovam. Então aquilo que ele disse beira a falta da verdade. Ponto. O comércio, a vereadora Mônica fala do comércio. O comércio eu gostaria de dar uma breve explicação. A Secretaria do Município convênia com o MTG, que por sua vez, olha só, contratam pessoas, isso já vem de muitos anos, duas pessoas jurídicas, duas empresas, que são dois cidadãos que têm uma empresa que faz intermediação da venda do ponto comercial. Isso vai até 2011, né? Naquela oportunidade, os festejos, a venda dos pontos comerciais rendia para os festejos do acampamento Farroupilha 470 mil por ano, mais ou menos isso, descontada a comissão de intermediação. Com os nossos questionamentos, vamos dizer assim, o cercamento na fiscalização, eles passaram a adotar uma outra prática, qual seja, de vender para estas empresas o direito delas venderem para quem bem entende, sem nos dar o valor. Esta venda que o MTG faz, com conivência do Executivo, quero dizer bem claro aqui, vem desde 2012, onde é acreditado todos os anos um valor fixo de 240 mil para o festejo. E essas empresas vendem para quem bem eles entendem. Agora, por exemplo, eles têm um TAC. É verdade, mas o TAC foi provocado pelo Ministério Público em razão das várias denúncias que nós fizemos ao longo dos anos. Existem processos no Ministério Público de Contas, no Tribunal de Contas, e existe no Ministério Público do Patrimônio Público. Então, assim, o que nos chama a atenção, e nós fomos sim lá no Ministério Público, porque se imagina a nossa dificuldade aqui, nós imaginávamos que tínhamos dificuldade. Quando nós chegamos no Ministério Público, fomos surpreendidos, porque o Ministério Público também tem dificuldade para receber documentos das prestações de contas. E então nós estamos fazendo um trabalho, acompanhando o andamento do trabalho do Ministério Público, e o Ministério Público também acompanha o andamento do nosso trabalho aqui. É uma complementação, ainda que alguns vereadores discordem, mas nós não temos necessidade nenhuma de ficar escondendo o que nós estamos fazendo. Nós estamos dando publicidade, falando, assim como estamos falando aqui, tendo muita clareza para uma coisa. Agora, nos últimos tempos, nós temos um fato novo no acampamento Farroupilha, que é
o galpão do orçamento participativo. Olha, isto é de arrepiar. Eu tenho dito aqui que o orçamento participativo, que eu não participo, mas eu respeito, ele existe, a gente tem que respeitar aqueles que acreditam e aqueles que fazem o seu trabalho ali, né? Bom, essa é uma coisa. O orçamento participativo, nos fundamentos, não tem nada a ver com o acampamento Farroupilha, nem o acampamento Farroupilha nada a ver com o orçamento participativo. Mas aí entenderam que o orçamento participativo precisava ir lá para o acampamento Farroupilha. E no ano passado, só para se ter uma ideia, foi pedido, e a Procuradora-Geral do município subscreveu o pedido, de 240 mil para o galpão do orçamento participativo. Esse dinheiro sai e logo depois é assinado uma alteração no convênio com o MTG, assina o secretário municipal da Cultura e o MTG, dando destino diverso daquele inicial da solicitação. Qual seja, 118 mil para uma empresa de portaria, 90 mil para alugar um galpão de costaneira, e 118 mil reais, e 30 e poucos mil reais brindes, enfim, aquele negócio todo. Bueno. Então nós estamos vendo, e esse ano o orçamento do município veio também dando destino. Tem 150 mil, depois tem mais 100 mil para a construção do galpão do orçamento, mais 50. Então nós estamos vendo que está descambando para outro lado. O orçamento participativo está entrando no acampamento Farroupilha, está tomando conta do acampamento Farroupilha. E nós discordamos veementemente, porque o acampamento Farroupilha tem uma origem, é o culto às nossas tradições e memorar os feitos da epopeia farrapa. Então, nós estamos aí com uma certa divergência, não concordando com essa interferência. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo para não apertar aqui os vereadores na próxima manifestação, para não ficar apertado o intervalo. Aí na volta a gente tem mais tempo para a gente poder discorrer um pouco mais sobre essas questões aí. Nós estamos falando sobre a CPI do acampamento Farroupilha. A gente vai fazer um breve intervalo, voltamos em seguida. Fique aí. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Na Avenida 24 de Outubro, próximo ao Parque Moinhos de Vento, está a Estação de Tratamento de Água do DEMAI. O prédio histórico é um dos mais antigos e bonitos da capital. A obra arquitetônica, inspirada nos jardins do Palácio de Versalhes, começou a ser construída em 1904 pela Companhia Privada Hidráulica Guaibense. O prédio, construído em um terreno de 6 hectares, só foi inaugurado oficialmente em 1928 pelo prefeito Alberto Bins. O prédio histórico está aberto à visitação para quem quiser apreciar de perto a bela arquitetura do local.
Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o Porto Alegre Debate. Hoje tratamos aí sobre a CPI do acampamento Farroupilha, o CPI dos festejos farroupilhas aqui na capital gaúcha. O vereador Bernardino Vendrúsculo, que é o presidente da CPI, encerrou o bloco anterior, fazendo uma análise aí mais ampla sobre a questão de recursos aplicados, destinados aí para os trabalhos. Volto aqui com a vereadora Mônica Leal. Vereadora, nos próximos passos aí tem a previsão de depoimento, né, do presidente do MTG. Foi aquela questão que a senhora colocou que ficou mais dúvidas do que respostas, na verdade, né? Então, algumas questões que ainda precisam ser esclarecidas, né? Sua expectativa para esse próximo Muitas encontro? Questões Exatamente. Que precisam ser respondidas e que existe necessidade, obrigação, visto que é dinheiro público. Eu convoquei novamente, nós da CPI, o presidente do MTG, Manuelito Savariz, porque é como nós falávamos aqui, essa questão da TV Tradição, ela ficou confusa. Quem são os donos? Né? E como foi contratado esse serviço? Para quem foi pago este valor? Outra questão também que me preocupou muito são os banheiros químicos. Eu tenho aqui uma anotação que a Comissão dos Festejos Farroupilha estipulou o teto de R$1.000 por banheiro químico no ano de 2010. Como é que se chegou a esse valor? No ano de 2009, a empresa Tecnisan ganhou uma licitação e locou esses banheiros químicos pelo valor de R$600. Eu queria entender por que os particulares, as pessoas particulares, conseguem pagar em cada banheiro químico o valor de R$350 a R$450 a unidade. Então, são questões importantes que nós queremos entender como se faz essa avaliação, essa análise, essa contratação, para quem paga também, como falou aqui o Bernardino, quando eu citei o comércio, artesanato, alimentação. Eu penso que urge a presença do presidente do MTG para dar essas explicações, para que a gente possa chegar no final dessa CPI com a visão dos membros dela que trabalharam nessa questão. Vereador Reginaldo Pujol, questão aí dessa expectativa também para os próximos passos aí, tendo em vista essa questão da transparência, né? E o senhor colocou uma questão também que mudanças, né, a partir da CPI, que o senhor já colocou que a CPI provocou, né? Tanto a questão de análise, de organização propriamente dito do evento. Perfeito. E eu enfatizo várias situações que já vinham ocorrendo nesse relacionamento do município com a entidade civil, foram sendo alteradas ao longo do tempo. E o vereador Bernardino Vendrúsculo tem razão quando afirma que grande parte delas decorre das denúncias formuladas por ele e por seus companheiros de cruzada, que geraram o primeiro TAC. E a CPI acelerou o surgimento do segundo TAC. E eu acredito que hoje, se existe algo que está muito bem regulado, é as relações do poder público com a entidade privada a qual foi delegado a responsabilidade de organizar mais uma vez o acampamento nativista. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado numa particular. Às vezes,
quer me parecer que as pessoas não queiram mais que o município delegue poder para uma empresa privada, uma sociedade civil. E eu sustento claramente que o acampamento ativismo só alcança o sucesso que alcança em função dessa política de delegação de atividades. A vereadora Mônica, inclusive, lembrou um fato, que, de repente, o custo da locação dos equipamentos... Banheiros químicos. Banheiros químicos subiu em 2010 ou 2011 astronomicamente, porque naquele ano, exatamente naquele ano, o município não fez convênio, diretamente assumiu a responsabilidade, fez uma licitação e essa licitação chegou nesse ponto. Dobrou o preço e a partir daí não desceu mais. Hoje, por exemplo, a vereadora muito inteligentemente questiona por que a mesma empresa cobra do município um valor e cobra dos particulares outro valor. A resposta eu ouvi quando da realização dos debates aqui na Câmara, de que uma coisa é a utilização dos banheiros químicos pela população em geral, que tem um grau de intensidade muito grande, e o outro é aquele que internamente dentro dos piquetes tem um grau de intensidade muito menor. E que essa diferenciação, inclusive, foi negociado pelo BTG em favor dos componentes do sistema total, ou seja, aqueles que coordenam os piquetes que têm aqui atividade. Então, olha, veja bem, eu acredito que eu estou sendo muito sereno aqui, muito tranquilo. As minhas divergências são de fundo. Eu acredito que nós estamos discutindo várias situações que não tinham sido previstas na convocação da CPI. CPI essa que teve apoio de toda a oposição da casa, que depois abandonou o vereador Bernardino. Quem tem vindo na CPI sou eu, é a vereadora Mônica, é o vereador Edenir Sequim, era o vereador Casartelli, que nós não tínhamos firmado isso. Nós aqui garantimos quórum para essa CMI. Se um de nós não vem, pá, cai a casa, terminou o quórum. Eu fiquei doente essa semana que passou, não vim, não deu quórum. Tá? Se eu estivesse aqui, eu acho que eu tinha até ajudado a explicar algumas situações desses problemas. Agora é o seguinte, eu quero publicamente aqui tomar o compromisso seguinte. Me digam com alguma antecedência quem é que quer trazer aqui para dar depoimento, que eu vou trazê-lo de qualquer forma. Acho que a burocracia não pode comprometer a transparência. O município não tem nada a esconder. Tem que mostrar tudo com a clareza que merece ser colocado. Nada, mesmo que não seja objeto propriamente dito da convocação da CPI, merece ser esclarecido, sim, e deverá ser esclarecido. Eu, enquanto vice-líder do governo e integrante da CPI, não vou me furtar de criticar o governo se ele não tomar comportamento como esse que eu estou recomendando. Acho que não tem, eu conheço, especialmente nos tempos atuais, não tem o que esconder. A CPI, inclusive, convocou o anterior secretário, não sei por que ele veio aqui na semana passada, o antigo presidente do MTG, não sei se eles vieram aqui, eu não estava presente. Não vieram nenhum dos dois. Tá? Não, então, o Savariz era reserva. Se não viesse nenhum dos dois... O Savariz foi convocado, eu fiz um requerimento convocando o presidente, o Savariz, para comparecer. Sim, ele que pediu um adiamento, pelo que eu sei. Na primeira vez? Não, agora nessa segunda. O Bernardino pode falar melhor dessa documentação do que eu. Olha, primeiro é o seguinte, com o comportamento do Savariz, ele tem que responder por ele. Exatamente, é importante que ele venha e responda, porque afinal é ele que fazia toda a contratação. Só quero dizer o seguinte, que está sendo feita muita confusão no parceiro. Eu compareci à reunião que se estabeleceu que as duas pessoas que seriam convidadas para essa reunião seriam o ex-secretário da Cultura Sérgio e o ex-presidente do MTG, que havia assinado uma informação que o vereador Bernardino mostrou na ocasião. Okay. Que, na ausência desses dois,
seria chamado o nosso... Eu acho que está dando uma confusão, Okay. vereador. Deixa eu passar aqui para o vereador Bernardino Vendusco, até para fazer esse esclarecimento aqui, para a gente poder até estabelecer esse cronograma aí, né, do que foi o que vem pela frente. Veio o secretário, veio o MTG, por que só em cima desse cara aí primeiro, as pessoas que estão nos assistindo e não precisamos aqui ficar repetindo, a gente tem que, esta casa é uma casa política e esse aqui é um debate político também, então há uma diferenciação dos fatos em si, dos acontecimentos e das falas, então nós temos que não, né? Bueno, as questões que a Mônica suscita ali a respeito de 2010, por exemplo, o prejuízo ao erário público está na medida em que no ano anterior tinha sido pago R$ 613,33, no ano de 2009, e no ano seguinte o secretário da Cultura publica um edital pelo menor preço e coloca o teto de R$ 1.090. E quem ganhou foi a mesma empresa, por R$ 980. Que, diga-se de passagem, há mais de 12 anos é a mesma empresa de banheiro e está cheia de empresas de banheiro que usam banheiro químico habilitada e não conseguem entrar. Assim como são as instalações elétricas. Há mais de 12 anos é a mesma empresa. Então tem coisa. As delegações, não acredito que tenha um vereador ou outro aqui que possa ser contra em delegar a secretaria, fazer convênio com uma entidade especializada, e eu quero dizer que o MTG é especializado, eu quero concordar. Mas o MTG, por sua vez, contratam outros, então eles vão em cadeia tentando fugir da lei das licitações, que precisa ser respeitado. E não vão conseguir escapar, porque nós vamos apontar isso. Então, o poder público não faz, então ele faz convênio com particulares e outro, quer dizer, então é uma quarteirização do evento. Os estacionamentos, a receita que é contabilizada para efeito de estacionamento, vereadora Mônica, vereador Pujol e Clyde, ela chega a ser motivo de brincadeira entre nós, vereadores, e a população quando toma conhecimento do quanto isso reverte para o evento. E nós não somos contra quem trabalha ganhar pelaquilo que faz. Agora, não podem subestimar a capacidade das pessoas de fazerem um cálculo, né? Então, assim, nós estamos indo, nós estamos nos encaminhando para a finalização da CPI, e é claro que a gente está torcendo aí para nós chegarmos a um acordo, mas tudo indica que será muito difícil. Eu pergunto se o vereador Reginaldo Pujol, que é o vice-líder do governo, pode me sinalizar ou me indicar um site, um lugar aonde o cidadão possa constatar os custos e despesas dos eventos do acampamento Farroupilha. E vou mais longe, do carnaval também. Aonde tem, e eu não sou, vou voltar a dizer, eu não sou contra, quem trabalha tem que receber. Quem foi contratado tem que ser pago pelaquilo que foi contratado. Agora, aonde se busca essas informações no município de Porto Alegre? E me preocupou muito, muito, até vai ser motivo de uma visita depois, de cortesia ao Tribunal de Contas, que tem premiado aí as entidades governamentais do Rio Grande do Sul que têm transparência. Uma questão, o senhor falou em cálculo ali, vereador. O senhor tem esse cálculo, digamos, ou uma estimativa de quanto o erário público teria sido lesado nessa questão? Nós não temos condições de apurar exatamente por falta de documentação. Nós temos situações pontuais. Por exemplo, o vereador Reginaldo se apoia nisso que estou afirmando. Naquele desvio da solicitação da verba e que o secretário dá um outro destino, ao menos da minha parte, vai ser pedido para ser responsabilizado. Em vender o direito
para empresas comercializarem os espaços públicos, quando eles já em 2009, 2010 rendiam 470, vender por 240 é prejuízo. Na planilha de 2012 ou 2013, agora me foge o ano, onde que o vereador Ginaldo citou agora há pouquinho, o ex-presidente do MTG, apresenta, ele assina dizendo que é uma prestação de conta, e que agora o seu substituto, Manuelito, diz que não é prestação de contas. Naquela planilha dá uma diferença de 50 mil, por exemplo, redondo. Quem ficou com 50 mil? São sinalizações que isso não é assunto para debate, é matemático. E essas contas foram homologadas, só que eu, Bernardino, um sábado à noite lá em casa, fui somar, fiz uma coisa que eu jamais imaginei de uma planilha de cálculo, porque tu bota uma planilha no Excel hoje, tá ali, não, tinha 50 mil redondinho de diferença. Então, quer dizer, nós estamos cercados de desconfiança. Por isso que eu disse desde o início a preocupação que daqui a pouquinho poderá haver exagero. Poderá haver, por que não? Do jeito que tudo se encaminha, da forma que está se encaminhando. Só que se nós fizermos um trabalho, um esforço, nós poderemos até evitar injustiça. Agora nós teremos que responsabilizar ou pedir a responsabilização ao Ministério Público daqueles que vêm se beneficiando de forma não legal ou normal quando se presta um serviço público. Ok, deixa eu passar aqui para o vereador Pujol, que pediu a palavra também, em relação ao vereador Bernardino citou aqui, então, o vereador para dar sequência no debate. Nominalmente me cita, e eu vejo, eu observo uma cadeia, né? O vereador não está mais contente com o acampamento Farroupilha, que é o carnaval, daqui a pouco ele vai criar a Feira do Livro. E também tem problema lá, também tem. Todas as delegações que o município faz sobre convênio. Daqui a pouco a gente para Porto Alegre para que o vereador fique satisfeito. Em verdade é o seguinte, os fatos depõem contra ele. O acampamento Farroupilha desse ano de Portugal foi o melhor de todos os acampamentos. Até hoje não prestaram conta. Até hoje não prestaram conta. Tem um prazo de 30 dias, Pujol. Deixa o vereador concluir aqui. Pode seguir, vereador. Tá bom. Vou deixar a palavra aqui com o vereador. Quieto, né? Não tem melhor prestação de conta para a sociedade do que o resultado positivo. Consulte a população de Porto Alegre se ela apoia o acampamento Farroupilha, se ela apoia a contratação do MTG. Quer dizer, fica discussões sobre minúcias, etc. e tal, que eu, sinceramente, eles me perguntam qual é o site. Eu não sou especialista nisso, sou analfabeto digital, senhores. Não sei o que é esse site, isso é conversa para enrolar. Contabilidade é contabilidade. Aonde que está? Não sei. Tá bom. Eu não sou contador. Tá, agora, o que é prestado conta para o município, sobre isso eu me responsabilizo, porque a Procuradoria do município toma parte disso, a Secretaria da Cultura toma conta disso, enfim, todos. Isso eu tenho razão. Agora, pega um papel lá de 2010, 2011, que diz o MTG, e eu não tenho que justificar se é ou não é, era um borrão, era um relatório preliminar, e com base nisso faz acusações, as mais... Isso eu não vou subscrever. Se essa é a nossa discordância, existe. Eu discordo de se fazer sensacionalismo em termos de coisa simples e se buscar a todo pano comprovar as razões de uma CPI que se desgastou no tempo, que hoje não tem, inclusive, demonstrado resultado positivo. Porque o grande resultado positivo que ela teria que demonstrar, ela não quer demonstrar, que é o fato de que o município tem evoluído, acertado com o Ministério Público as providências adequadas e que hoje todos, repito, sublinho, todos os procedimentos são de acordo com o termo de ajustamento de conduta firmado desde 2013 com o Ministério Público. Então, quando eu digo que respondo por esse período com a maior intensidade, é porque esse eu conheço. Agora, o vereador não explicou que ele convidou para vir o ex-presidente do MTG, que eu não sei onde é que mora, parece que mora em Santa Maria. Ele não veio, não justificou. Convidou o ex-secretário, não veio, não justificou. Eu não sou também adepto
Não tem nada a ver com a figura do Samarias, mas também não sou membro desses cruzadeiros que tem diferença pessoal com ele, que tudo é em cima desse cidadão. Tá? Tem coisa que ele não pode responder, vai responder por erros que foram feitos no passado, se é que erros ocorreram. Okay. Vereadora Mônica, trazer para o debate aqui também. É o fechamento ou é o debate? Estamos no debate. Exatamente. Mesmo objetivo, 3 opiniões bem distintas, respeito os meus colegas vereadores, mas eu quero dar um depoimento aqui de coração, muito tranquilo. Ao gestor público cabe a responsabilidade de prestar contas constantemente, tá, para a sociedade. Tá? Então, nós temos essa necessidade, inclusive para inocentar pessoas, bem como eu disse aqui. Tá? Existem perguntas no ar a serem respondidas. Eu mesmo coloquei aqui: banheiros químicos, estacionamento, comércio, artesanato, alimentação e a TV Tradição. Eu não me senti esclarecida sobre essas questões. Eu tenho direito, eu represento uma camada da sociedade que quer entender esta questão. E eu não vejo qual é o problema dessas pessoas virem até a CPI e prestarem estes esclarecimentos. Tá? Agora, se é burocracia ou não, eu quero dizer aqui, vereador Pujol, com todo respeito, e para ti também, Bernardino, tá? Que se fosse eu envolvida nessa questão, eu estaria ligada. Nem estaria esperando me convocar. Eu já estaria na frente, sentindo a obrigação de prestar contas de um evento, sim, que é maravilhoso, que é produtivo, que tem resultados fantásticos, mas se faz necessário rigor com dinheiro público. Não pode ser a casa da mãe Joana. E até agora tem questões que não foram respondidas. Não sei por quê. Pode ser descaso, pode ser burocracia, mas se fazem necessárias. Justamente, como eu disse, vou reforçar. Pode ser para inocentar as pessoas. Para terminar com esse disse-me-disse-me. Eu nunca fui a favor de CPI, quero deixar claro. Tá? Já é a segunda que eu participo. Tá? Porque acontece que, na minha opinião, tem casos que é Ministério Público, é polícia mesmo para resolver. Tá? Nós estamos com dificuldades, tá, para chegar a uma conclusão, porque faltam respostas, faltam presenças de pessoas. O presidente do MTG, o Manelito Savarias, eu convoquei por 2 vezes. Veio uma, não veio a segunda. Não sei por que motivos. Mora ele onde morar. Esteja com compromisso que tiver, existem prioridades, responsabilidades. Quem é gestor, quem dirige um movimento, precisa priorizar, precisa responder sobre o dinheiro público. Perfeito. Agora sim, agora a gente está encaminhando para o final, aí, então vou pedir o poder de síntese aí dos nossos convidados para a gente fazer um minutinho, aquele final, assim, daquilo que precisa ser dito aí para a gente poder encaminhar o nosso debate aqui para finalizar a nossa discussão de hoje sobre a CPI do acampamento Farroupilha. Começo, então, pelo presidente da CPI, vereador Bernardino Vendrúsculo. Quantos minutos? Pode fazer em 1 minutinho aí para a gente poder encaminhar. Bom, assim, eu fui o proponente da CPI, eu estou presidindo a CPI, mas eu, quando falo da CPI, eu sempre falo em nós. Nós convidamos, nós convocamos, nós ouvimos e nós vamos tentar tirar uma opinião coletiva. Evidentemente que, não havendo acordo, cada um poderá fazer o seu voto em separado e tomar as devidas providências. Esta casa é uma casa política, nós precisamos entender isso, então muitas coisas aqui, e quem está nos assistindo, de repente, muitos também podem ter dificuldade de entender, mas a prática é uma situação. As falas são bem diferentes, dá para sentir, né? E nós respeitamos, mas não concordamos, né? Respeitamos com a casa política. Agora, o ideal é que nós trabalhássemos para não ocorrer injustiça. A minha preocupação é exatamente essa. Ela poderá ocorrer, sim, em razão da omissão e da falta de preocupação dos próprios envolvidos em espontaneamente facilitarem o nosso trabalho. O executivo não tem lugar nenhum que você possa pesquisar quanto aconteceu de receita, quanto aconteceu de despesa, quem recebeu, quem pagou, tanto dos festejos de Farroupilha, como da Feira do Livro, como do Carnaval, e só para você ter um exemplo. Então, mas eu não
Nós estamos aqui falando da CPI do acampamento Farroupilha, dos festejos Farroupilha, mas só para o povo estar atento, porque é um direito, a transparência é uma obrigação do servidor público e de quem promove esse serviço. E é um direito do cidadão ter acesso a essas informações. Perfeito. De forma bem objetiva agora, vereador. Próximos passos, oitivas na próxima quarta-feira. Nós temos a reunião marcada para quarta-feira e esperamos contar com o quórum dos vereadores e comparecimento das pessoas convidadas. Entre elas? Entre elas, o próprio secretário atual, o ex-secretário da Cultura, insistindo com o Manuelito Savariz e insistindo com o seu antecessor também, porque nós estamos se afunilando, então está difícil, mas nós vamos dar oportunidade. Esta, na verdade... Não. Sim, os dois. O ex-secretário da Cultura, o atual secretário, o ex-presidente do MTG e o atual presidente do MTG. Na verdade, esse é uma preocupação para dar oportunidade a eles, como disse a vereadora Mônica Leal. Perfeito. Obrigado, vereador. Vereador Pujol, para a gente encaminhar o final aqui, por gentileza. Olha, sinceramente, eu acho que a nossa entrevista aqui foi positiva, na medida em que, como acentuou o vereador Bernardino, demonstra que não há um entendimento sobre os caminhos da CPI. Eu, desde o começo, mostrei que nós somos vítima de uma cilada regimental que coloca o nosso colega numa tríplice condição de acusador, juiz e deliberador. Isso aqui, ele não tem culpa nenhuma que o regimento estabeleça que obrigatoriamente ele tem que ser o presidente. Na ocasião, o meu nome foi vetado por ele para ser o vereador, porque eu seria para eu ser o relator pelas minhas vinculações com a Secretaria da Cultura. Fez muito bem. Eu acho que eu me sinto muito mais à vontade agora aqui, ainda que entristecido que no momento não tenha relator a comissão. Lamentavelmente, o Casartelli, que vinha fazendo um trabalho de acompanhamento muito forte desde o começo, não está conosco. Eu tinha sugerido que fosse o seu substituto, que é o vereador Cássio Trogildo, até porque ele teria condição de pegar todos esses elementos. A minha sugestão não foi levada em conta, foi escolhida a vereadora Mônica, que está aqui conosco, que já declarou que ela se sente sem condições, é circunstancial, o principal apoio que ela dispunha, que era do Dr. Lauro Bale, ele infelizmente não está mais em atividade aqui conosco, e ela fica com dificuldade de fazer. Então, o que eu pessoalmente pretendo fazer? Não nós do vereador, o vereador fala em nome de todos nós. E eu tenho que dizer que algumas coisas são posições pessoais minhas, como muitas das coisas são condições pessoais dele. Tá? E não são subscritas, eu tenho certeza, pela maioria da comissão. Na hora de decidir, aí a gente vai ver essa coisa. Okay. Não é bem assim. Então eu quero dizer o seguinte, ele está colocando agora que o dia 8 de dezembro, é isso? 8. Para o dia 8 serão convocados o secretário, ex-secretário, o atual secretário, o presidente do MTG atual e o ex-presidente do MTG. Eu não me responsabilizo por 3 deles. Agora, o secretário da Cultura, seja quem for que tiver, eu vou fazer, ele virá de qualquer maneira, independente de qualquer convite. Porque eu não vou ficar pagando pelo preço de uma burocracia emperrada que aí existe. Perfeito. Agora quero salientar o seguinte, a quinta-feira maldita, essa que eu não pude comparecer, foi a primeira vez que a CPI se reuniu na quinta-feira. Ela se reunia nas quartas. Ok. Tá? Pelo que eu sei, na correspondência do presidente do MTG, era na quinta-feira que ele tinha que ter Santa Cruz, na quarta ele poderia estar aqui. Perfeito. Para a gente encerrar e encaminhar o final aqui, vereadora Mônica, seu recado final. Ficou pouco para mim, né? Eu deixei o vereador Pujol falar bastante. Mas o que eu quero dizer é que no momento em que campeia a corrupção, os escândalos no Brasil, nós temos a grata surpresa de assistir aqui na Câmara Municipal, através dos vereadores, vereador Bernardino, vereador Pujol, esta que vos fala aqui,
uma forma transparente, comprometida, independente de atuarmos na CPI. Isso é maravilhoso, isso é importantíssimo registrar para os porto-alegrenses, porque mostra bem que esta Câmara que eu defendo, olha, já não é de hoje, eu tenho 12 anos de funcionária, já é meu segundo mandato, ela tem realmente uma postura comprometida, séria, é extremamente independente, mesmo as pessoas sendo do governo. Então eu fico feliz, eu saio desse debate com uma sensação de alma lavada, com uma sensação maravilhosa de que nós aqui em Porto Alegre somos realmente diferentes do resto do Brasil. Obrigada. Perfeito. Obrigado aos vereadores, obrigado aos nossos convidados, obrigado a você de casa pela sua audiência. Nós voltamos no próximo programa. Um grande abraço e até lá.